Ó, continuando, né, a parte aí das operações, então nós fizemos uma revisão, né, da adição, subtração, multiplicação e divisão. E também um pouquinho agora ficamos sabendo aí da potenciação, que nada é que a multiplicação do próprio número, ok? Então, agora o próximo conteúdo nós vamos ver expressões numéricas. O que isso significa? Expressão numérica é quando começa a ter o quê? Mistura de operações. Começa a aparecer soma, subtração, multiplicação, divisão e potência, tudo junto, numa continha só, tá? Mas existem algumas regrinhas que nós precisamos obedecer, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho. Eu acredito que vocês viram isso um pouquinho ano passado, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Olha o primeiro exemplo aí. Tiago recebeu R$ 30 de mesada, gastou 3 na compra de um gibi, gastou 5 na excursão da escola e recebeu R$ 7 que havia emprestado do Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para a mãe no valor de 25. Será que ainda sobrou dinheiro com o Tiago? Então, todo esse monte de operação somar, subtrair, virou uma expressãozinha, ao que está aí embaixo. Então, ele tinha uma mesada de 30, ele gastou 3, gastou 5, menos 5, ganhou 7 do Edu, depois gastou 25 para o presente da mamãe. E aí? O que eu vou ter que fazer? Vou resolver um por um. Quando eu tenho soma e subtração apenas, a primeira continha que eu tenho que fazer, aquela que vier primeiro, tá? Esta é a regrinha. Então, não me interessa se é subtração, se é multiplicação, se é soma, eu tenho que fazer aquela que vier primeiro. Então, no caso aí, 30 menos 3, tá aí do lado, na frente, né? 27. Depois, 27 menos 5, 22. 22 mais 7, 29. 29 menos 25 é igual a 4. Portanto, ainda sobrou para o Tiago R$ 4. Então, isso daqui, toda essa operação, menos, menos, mais e menos, ó, é uma operação só. E isso nós damos o nome de expressão numérica, porque só tem número. A gente vai aprender isso mais lá para frente, que existe outro tipo de expressão, que é uma expressão algébrica, mistura número e letrinha, tá bom? Mas agora é só números. Tudo bem? Olha outro exemplo. Fernanda coleciona figurinha. Ela comprou um álbum, ela recebeu 45 de brinde. 6 eram repetidas e no mesmo dia ela comprou um álbum e o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas, das quais 3 eram repetidas, mais tarde ela trocou 7, Quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? Aí começa você montar. Então é como falar o seguinte, eu vou transformar a língua portuguesa numa linguagem matemática, numa expressão, tá? Então eu tinha lá, brinde, 45, menos 6 repetida. Aí o pai comprou mais 20. Aí tinha 3, eram repetidas. Depois o André trocou as figurinhas com o amigo. Quanto sobrou? Quantas figurinhas colocou no álbum? Então vai lá. Vamos resolver o quê? Quem vier primeiro. 45 menos 6, 39. 39 mais 20, 59. Menos 3, 56. E mais 7, 63. Ok? Então, isso daqui é uma expressão numérica. Tá bom? Nesses dois exemplos só tem soma e subtração. E aí aparece também o que nós chamamos de símbolos na matemática. Nós temos os parênteses, temos os colchetes e temos as chaves. Vamos por partes, tá bom? Então, primeiro é o uso dos parênteses. O que significa os parênteses? Tá? Esse símbolo aqui, ó, tá? Entre parênteses aqui, ó, o 30 e o 7 está entre parênteses. O 3, o 5 e o 25 estão entre parênteses, tá bom? Então, o parêntese é para o quê? Facilitar
às vezes também, para a gente fazer a expressão numérica, tá bom? Então no caso aqui, ó, ele pegou tudo que ele ganhou, tudo que ele gastou e colocou dentro dos parênteses. Então aqui isso é do exemplo, do primeiro exemplo, 30 mais 7, 37, menos o que ele gastou, 33, ele ainda ficou com R$4. Eu podia ter feito dessa maneira, não estaria nada errado, tá ok? Na matemática, pessoal, não existe apenas uma maneira de resolver um probleminha. Existem várias maneiras. Então, o que você achar melhor para você, você resolve, tá bom? Então, expressões numéricas agora, vou colocar multiplicação aí no meio, ok? Ainda para vocês, está aparecendo esse xizinho aí, que é o símbolo da multiplicação. Mas um pouquinho mais para frente, não vai aparecer mais um xizinho, vai aparecer um ponto. O ponto significa multiplicação, tá bom? Então é a mesma coisa, eu tenho uma expressão numérica aí, ó. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas entre 5 classes. Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis, 8 caixas com 12 lápis de cor e uma caixa com 24. Para descobrir quantos lápis cada classe recebeu, vamos fazer o seguinte cálculo. 6 vezes 6, 6 caixas vezes 6 lápis, 8 caixas vezes 12 lápis e mais 24, uma caixa com 24 lápis de cor. Então agora eu tenho uma expressão que tem multiplicação, eu tenho uma soma e tenho uma multiplicação e tenho uma soma. Aí vem aquela regrinha que eu falei para vocês lá atrás. Eu tenho que obedecer ela. Quando eu tenho adição, subtração e multiplicação, quem que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Sempre, sempre, tá bom? Então no caso aí, 6 vezes 6, 36. Ó, 8 vezes 12, 96. Aí somou tudo, 156 lápis. Tá ok? Olha o exemplo lá embaixo. Determine o valor da expressão. Ó, tá aqui em cima. Só voltando aqui, ó. Primeiro eu resolvo as multiplicações e depois adição e subtração. Quem vier primeiro, tá? Não é obrigatório fazer a divisão, a adição primeiro, mas quem vier primeiro. Olha a outra expressãozinha. 7 mais 9 vezes 6. Eu tenho uma soma e tenho uma multiplicação. Quem que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Copio 7 mais 9 vezes 6, 54. 54 mais 7, 61. Tá? Ah, mas professor, e se eu fizer a soma primeiro? Não vai dar o mesmo resultado? Não, não vai dar o mesmo resultado. Tá bom? 7 mais 9 dá 16. E 16 vezes 6 vai dar 96. Então não dá o mesmo resultado. Tá bom? Olha a outra expressãozinha aí um pouquinho maior. Eu já tenho multiplicação, eu tenho soma, subtração e multiplicação. Então quem que eu faço primeiro? A multiplicação. 3 vezes 7, 21. Copio mais 9, tá? E depois copio menos e faz a multiplicação. 4 vezes 5, 20. 21 mais 9, 30. 30 menos 20, 10. É assim que eu resolvo uma expressão numérica. Ok? Então, ó, aquilo que eu falei anteriormente, ó, se eu mudar a posição dos parênteses, ó, muda totalmente o resultado. Ok? Então tem 3 expressões aí, ó, 3 expressões, tal, com os mesmos números, com as mesma operação, as operações, quer dizer, né? Mas está mudando os parênteses. Olha o resultado, totalmente, cada um diferente do outro. Ok? E por último aí, expressões aí misturando as 4 operações. Multiplicação, divisão, adição e subtração. Ordem, isto é regra,
isso é para o resto da vida de vocês enquanto vocês estiverem na escola. E depois também, tá bom? Mas é assim que vai funcionar. Vocês têm que resolver e obedecer dessa maneira uma expressão numérica. Resolve quem primeiro? Multiplicação e divisão. Quem vier primeiro. E por último, adição e subtração. Quem vier primeiro. Tá aí, ó, tá escrito aí, ó. Tá bom? Olha os exemplos que tá aí. 17 menos 40 dividido por 5. 17 copia, o negativo copia e depois 40 dividido por 5, 8. Depois faz 17 menos 8, 9. 8 vezes 9, multiplicação e divisão. Eu faço quem vier primeiro. 8 vezes 9, 72. Divide por 6, 12. Divisão, soma, multiplicação e subtração. Ó, as 4 operações. Faz a divisão, faz a multiplicação, soma e depois subtrai. Ok? E aí também o uso dos parênteses. A mesma coisa que eu falei lá em cima. Se você mudar os parênteses, vai mudar o resultado. Ok? Então, quando tem parênteses, eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. Olha lá, ó, 120, copiou, divisão, copia. Dentro do parênteses, eu tenho uma soma e tenho uma multiplicação. Quem que resolve primeiro? A multiplicação. Copio 4, 4 vezes 5, 20. Aí você resolve o que está dentro do parênteses. 4, mas professor, tem uma divisão antes da soma, mas eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses primeiro. 20 mais 4, 24. E depois, no final você faz a divisão. Ok? Então, quando tem o parênteses, resolve o que está dentro do parênteses primeiro. E depois, dentro do parênteses, resolve a regrinha. O que tiver primeiro, multiplicação e divisão primeiro. Tá? E depois, por último, somar e subtrair. Ok? Então, ó, quem pegou o livro, tudo, não precisa copiar isso daí. Você já tem o livro, está na página 67, 68, tá tudo aí. Mas copie no caderno pelo menos os exemplos. E a última aí, quando tá todas as operações. Professor, tem potência no meio também? Tem potência no meio. Aí quem que eu resolvo primeiro? A potência. Então a primeira operação, regrinha. Quem que eu resolvo primeiro? Potência. Depois, divisão e multiplicação. Quem vier primeiro. E por último, somar e subtrair. Quem vier primeiro. Olha direitinho, olha os exemplos aí. Essa foto aí ficou de ponta cabeça, mas dá para ver aí, né? 2 a quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 16. Não vai me fazer 2 vezes 4, hein? Pelo amor de Deus. 16. Divide por 4. Mais 3 ao quadrado. 9 vezes 10. Tem uma divisão primeiro. Resolve a divisão. 16 dividido por 4, 4. 9 vezes 10, 90. 90 mais 4, 94. Ok? Então, resolva a potência primeiro. E no outro exemplo, resolve o que está dentro do parênteses primeiro. Tem uma potência e tem uma soma. Quem que eu faço primeiro? Potência. 12 ao quadrado. 12 vezes 12, 144. Mais 1. 54 copia, menos 7 elevado ao quadrado, 7 vezes 7, 49. Não vai fazer 7 vezes 2. Dentro do parênteses, 144 mais 1, 145. 54 menos 49, 27. 145 divide por 5, 29. Menos 27, 10. Isto é uma expressão numérica. Ok? Quem está com o livro, quem veio buscar o livro, beleza. Copie no caderno, não precisa me entregar nada. Copie no caderno pelo menos os exemplos que estão aí. Beleza?
Tá joia? Uma boa semana para todos.